Existem dois eventos ocorrendo agora no mundo que ilustram o risco regulatório que as criptomoedas passam. Primeiramente, nós temos a Binance sendo processada nos Estados Unidos por supostamente infringir as leis de negociação de valores mobiliários. E além disso, temos a definição de que o Banco Central do Brasil vai ficar encarregado de regular esse setor de criptomoedas. E é justamente sobre essa questão regulatória que iremos falar no vídeo de hoje. E saudações a todos aqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois por aqui nós falamos sobre vários tópicos do mundo dos investimentos, tais como economia, criptomoedas, burocracia e tudo mais. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste o vídeo até o final para poder pegar todas as nossas dicas. E que história é essa de processo da Binance nos Estados Unidos? O que é que ela fez de errado para ser processada? E primeiro eu vou explicar o que é que foi a acusação, qual o conteúdo dela e por que é que eu acho que isso aí nada mais é do que perseguição regulatória. Primeiro de tudo, a Binance está sendo processada pela SEC, que é basicamente a Comissão de Valores Mobiliários estadunidense. São eles que regulam essa parte de mercado de capitais e dos chamados valores mobiliários, que é o nome que a gente usa na indústria para falar desses ativos do mercado tradicional, como ações, títulos de dívida, opções e tudo mais. E o que a SEC está alegando é que a Binance havia violado a lei, pois estaria comercializando valores mobiliários sem a devida autorização legal. E o que acontece é que a SEC arbitrariamente decidiu que algumas criptomoedas, na verdade, são valores mobiliários. Quando você olha o texto da acusação formal, lá aparecem listadas algumas criptomoedas como o token BNB da própria Binance, a criptomoeda Polygon, a The Sandbox e a Decentraland, entre algumas outras. E na opinião da SEC, essas criptomoedas são na verdade valores mobiliários alternativos emitidos de maneira irregular com a utilização da tecnologia blockchain. E essa é uma acusação um tanto quanto ousada, pois criptomoedas como essas, apesar de sim serem emitidas por entidades centralizadas e meio que funcionarem como formas de financiar organizações, a verdade é que elas são muito diferentes de valores mobiliários tradicionais. Mas, segundo a SEC, esses tais tokens nada mais são do que formas diferentes de ações. E aí, como a SEC decidiu, por meio de uma decisão saída das vozes da cabeça dos diretores, que tais criptos são valores mobiliários, então eles estão processando a Binance por estar operando sem registro. Bom, este é o núcleo da acusação que está sendo feita. E agora eu vou dar minha interpretação dos fatos. Isso daí está com muita cara de ser perseguição regulatória. Ou seja, a SEC do nada tirou uma interpretação feita propositalmente para prejudicar a empresa, talvez por causa de uma maior tentativa dela de suprimir esse mercado cripto, ou talvez isso seja parte de uma agenda maior que várias entidades do governo dos Estados Unidos estão desempenhando para poder sufocar o mercado de criptomoedas. Essa é uma suspeita que começou a pegar com muita força depois daquele evento de vários bancos quebrando lá em março, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, em que vários dos bancos que faliram estavam diretamente ligados ao setor de criptomoedas. E já houveram pronunciamentos dos diretores desses bancos falando que houve uma verdadeira intervenção estatal sobre eles para poder basicamente condenar os bancos a fecharem. Então pode ser que esteja acontecendo algum tipo de caça às bruxas velada contra o mercado cripto. Agora, falando sobre a decisão em si, a verdade é que a SEC tem algum fundo de verdade ao afirmar isso, porque de fato, criptomoedas como Decentraland, Polygon, o token BNB, entre outros, têm um grande grau de centralização e são na prática controlados pelas organizações que os emitem. E pode ser que vários desses tokens sejam sim utilizados com o intuito de financiar as organizações, o que realmente faz com que a linha que separa tokens de ações tradicionais fique um pouco tênue. Mas para falar a verdade, o critério
que a SEC e várias organizações usam para definir o que é um valor mobiliário ou não é baseada numa lei que é muito antiga, datando da década de 40. Então, na minha opinião, essa lei tinha que ser urgentemente atualizada para poder se adequar às mudanças. Até porque, por conta de toda a inovação do mercado cripto, uma lei como essa ficou obsoleta desde, no mínimo, o longínquo ano de 2017. Lembrando que foi nesse mesmo ano que começou a onda dos ICOs, os Initial Coin Offerings, que foi quando várias organizações começaram a justamente emitir moedas pensando em angariar fundos. E esse é um pequeno problema regulatório que desde então nunca foi resolvido. Mas saindo dos Estados Unidos, nós temos um outro evento diferente que também colabora com essa tese que eu estou elaborando do risco jurídico do setor de criptomoedas. E eu estou falando de um decreto regulamentando o marco legal das criptomoedas no Brasil. O que acontece é que no final de 2022 foi aprovado um marco legal desse setor que dizia que algum órgão do governo seria apontado e ficaria encarregado de regular e estabelecer as diretrizes para o setor cripto. E desde a promulgação desse decreto, lá em dezembro de 2022, até o dia 14, não tinha sido esclarecido quem seria o órgão responsável. Mas aí houve um decreto presidencial e no dia 14 foi definido que será o Banco Central. O que, na verdade, todo mundo meio que já esperava que é o que ia acontecer. Então, agora, na prática, o Banco Central vai ter o poder de dizer como que esse mercado vai operar, principalmente no que diz respeito às exchanges de criptos e outros prestadores de serviço desse ramo. Ou seja, a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, a gente só sabe que agora o Banco Central vai ditar regras. E essas regras podem ser muito restritivas ou podem ser apenas regulamentar o que já é a prática de mercado. E o que esses dois eventos em conjunto mostram é que o setor cripto está ficando cada vez mais no olho de reguladores, políticos e governos. E isso, na minha opinião, é um grande risco, pois o grande valor das criptomoedas é a liberdade que elas te dão de fazer o que você quiser com seu dinheiro. De uma hora para outra, nós começamos a ter agentes estatais ditando regras, eles podem muito bem mitigar e muito essa liberdade que as criptos trazem. Ou seja, pode ser que as leis vão impedir que você faça o saque das suas criptomoedas de fora das exchanges para a sua carteira pessoal. Isso poderia ser feito ao obrigar as exchanges a funcionarem como se fossem corretores de investimentos tradicionais. Ou pode ser que eles vão regular pesadamente as carteiras digitais, sejam elas de software ou de hardware, para poder limitar o acesso que as pessoas têm à autocustódia dos seus ativos. Realmente não tem muito como a gente saber o que é que vai sair, resta apenas buscar formas de proteção contra qualquer medida estatal que venha a ser prejudicial ao investidor e ao setor como um todo. E de fato, a desculpa para poder regulamentar e restringir severamente esse mercado já está pronta. É só alguns políticos dizerem que criptos facilitam a ocorrência de crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de bens, ou alguma outra besteira. Então, em resumo, o cerco está se fechando. Só que, no limite, muitas pessoas podem estar se perguntando: será que em algum ponto do futuro criptomoedas podem ser proibidas ou, no mínimo, severamente reguladas? E a resposta para isso é: eles podem até tentar, mas certamente não iriam conseguir. E por causa disso, este vídeo daqui será o primeiro de uma série de vídeos onde eu irei abordar se é possível ou não proibir as criptomoedas. Por isso, fiquem de olho aqui no canal para os próximos episódios desta série, pois por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.